Bem, eu sou aquele que às vezes tem defendido que é muito complicado nós refletirmos quando o contexto é falar de salários. Fazia um comentário com um amigo que falava sobre o setor privado versus o setor público, etc. Neste momento, é difícil nós definirmos ou assumirmos se o salário faz ou não, responde ou não à demanda ou às necessidades básicas do cidadão, porque dificilmente nós vamos... Primeiro, é que as dificuldades são diversificadas. As minhas dificuldades podem não ser respondidas com as condições financeiras, por exemplo, que o professor tem, e sucessivamente ser respondido dos outros. Então, primeiro é preciso assumirmos que o aumento não veio para igualar ou suprir o que, por exemplo, o governo fez quando definiu o assunto da tabela salarial única, nesse caso. Porque em algum momento vimos algumas pessoas a fazerem comentários que se no Estado houve aumento, então no privado também deve haver aumento. Agora, é preciso também assumirmos que os salários mínimos de Moçambique são a que desejar. Isso nós já sabemos. Mas há um esforço que tem sido empreendido tanto pelo setor privado, tanto como pelo governo, para que esses aumentos, cada dia, cada vez, vão tentando responder às demandas do cidadão. Agora, é preciso também assumirmos que o custo de vida ao nível do mundo subiu. Então, se o custo de vida ao nível do mundo subiu, não é possível nós classificarmos apenas com salários de Moçambique para responder às demandas ou às necessidades básicas do cidadão. Agora, que é um aumento que vai criar diferença no bolso do cidadão, isso é verdade, vai criar diferença no bolso do cidadão. Deixa eu saber, um estudo realizado pela OTM Sindical aponta que o salário mínimo ideal no contexto moçambicano, olhando para as dificuldades de vida, são 31 mil meticais. Este fosse de diferença, 31 mil meticais para 5 mil. Uma diferença de essencialmente 26 mil meticais. Bem, será que essa diferença de 200 meticais faz tanta diferença no povo? Não, aqui a questão não é se responde ou não. Eu faço mais uma vez uma coisa. Não é se responde ou não às necessidades básicas do cidadão. Eu disse, faz diferença? Se faz diferença, sim, faz diferença. Agora, se vai responder, é aquilo que eu dizia há alguns minutos atrás, que responder como responder, pode não responder. Mas estamos num processo de negociação, tanto como está a falar, por exemplo, nesse processo, nas conversações que nós temos, a CTA, por exemplo, tanto como a Organização dos Trabalhadores, tem feito parte do Conselho Consultivo que discute, avalia qual é o ponto de situação e qual é o nível de produtividade. Porque aqui não é apenas nós dizermos, o salário mínimo tem de passar de 5 mil para 31 mil meticais, mas qual é o nível de produtividade? Qual é o nosso nível de produtividade? Então, nós temos que cobrar quando sabemos que estamos em condições de produzir ao nível do que nós cobramos. Agora, se o país, tanto como o setor privado, não está em condições de produzir aquilo que nós, por direito, achamos que poderíamos ser pago, então não estamos em condições de cobrar também a ser pago que nós não estamos em condições de cobrar. Então é uma questão aqui de equilibrar. Acha que o salário mínimo, a balança. Acha que o salário mínimo é o justificável neste momento? É o justo? Se assim poderíamos colocar? Podemos até não assumir como justo, mas consegue responder pequenas preocupações do cidadão. Podemos não assumir justo, porque não vamos assumir justo, por quê? Porque mesmo a nossa produção não é justa. A nossa produção não é justa. Nós se formos a fazer uma comparação com os países da região, por exemplo, da SADC, vamos ver que mesmo o setor privado, o nível de importação de produtos manufaturados em Moçambique é reduzido. Tanto como também o nível de importação de serviços de trabalho também é reduzido. Então, como país, como setor privado, ainda não estamos em condições de produzir e respondermos aquilo que nós achamos que o setor privado tem de pagar o cidadão dentro do continente, aliás, dentro do nosso país.